Então nós estamos indo para o 22º discurso do Kuntres Umayyan, e o Rebbe Reshab vai continuar no capítulo 1 desse discurso nos explicando a forma de desencadeamento da energia divina, como o fluxo divino de energia chega até nós. Nós vimos que ele é processado, nós vimos que o ser humano, e o dia em especial, é julgado entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e uma cota geral já é predestinada, pré-estipulada nesse período. Depois isso vai sendo processado, mas nós vimos também anteriormente como que nessa cota original já está contido, mesmo que ela é abstrata e espiritual, está num nível transcendental, mas na verdade, por ser origem e de tudo que vem em seguida e por tudo que vem depois ser derivado dela, então, no fundo, ela já contém tudo que nós necessitamos aqui de forma específica. E ele continua elaborando esse assunto. São conceitos na Kabbalah, etc., mas vão ajudar a elucidar, esclarecer esse tema para nós. Ele nos diz no capítulo 1, והנה אם היות דעת רבנן שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, por mais que nós vimos que a opinião geral da maioria dos mestres é que o alimento ganha-pão da pessoa já é previamente estipulado desde Rosh Hashanah, Benidber ele foi explicado acima, שכל צורכי אדם ובני ביתו, que na realidade não é só o ganha-pão, o alimento, mas na realidade todas as necessidades vitais do ser humano e dos seus familiares em todos os campos e aspectos da vida, bebane, chayo, mezone, seja na área relacionada com filhos, família, como na área de saúde e vida, como também na área de sustento e ganha-pão, em bichlal mezonot, tudo isso está incluído na parnassá, no ganha-pão da pessoa, seja aquilo que a pessoa necessita em todos os aspectos da sua existência. Então, por mais que, de acordo com os sábios, tudo isso já é previamente estipulado e determinado desde Rosh Hashanah, mesmo assim, contudo, mesmo de acordo com a opinião da maioria dos sábios, dos mestres, continua havendo também a necessidade, na sequência, há um julgamento cotidiano, há um julgamento diário, a pessoa continua sendo julgada e avaliada, por mais que aquela cota já foi estipulada em Rosh Hashanah, e essa cota não é e não vai ser modificada. Apenas precisa ver como ela vai ser processada. Então, uma vez que a pessoa continua sendo julgada e avaliada no dia a dia, de acordo com suas ações, seus merecimentos, seus méritos, por isso nós prosseguimos rezando a Deus e suplicando, pedindo a Ele todo dia, Refaeinu, nos mande cura, o Barechaleinu, nos mande sucesso e prosperidade, abundância e fartura. Ve'adam de Bagmará Shamamru, por mais que lá no texto da Gmará falam os nossos sábios que man matzlina naidana, que tzira umeriei, que man kerabiosi. Eles dizem, por mais que a Gmará diz, de acordo com que opinião nós rezamos hoje em dia, ou seja, que nós fazemos as rezas todos os dias e pedimos a Deus bênçãos na colheita e que seja uma boa safra e uma abundância nas chuvas, na plantação, que isso seria mais de acordo com o Rabi Yossi. Ou seja, que Rabi Yossi nos diz que aquela cota original ela está muito abstrata e espiritual, e para ela ser processada e tomar corpo, então isso vai depender de como é feita a avaliação no dia a dia, de como vai sair a sentença a partir do julgamento diário que a pessoa é submetida. Mas o que o Rebbe Reshab nos diz aqui, Mikol Makom Halogam Lerabanan, Bila Matzlina no Barech Aleinu, na realidade mesmo de acordo com a maioria dos sábios, que dizem que na cota original, conforme ela se encontra em Malchut de Atzilut, por ser a fonte originária de todas as sefirot, dos mundos inferiores, então na realidade já está inclusa nessa cota também
o fluxo na sua forma, da forma que ele toma corpo, da forma que ele vai chegar aqui de maneira palpável, etc. Mas mesmo assim, mesmo de acordo com os sábios também sabem, também dizem que nós devemos rezar todos os dias, e nas nossas rezas nós pedimos a Deus que abençoe o ano, abençoe a safra daquele momento, conforme escrevem e confirmam os comentaristas lá no Talmud. Então, como isso se coaduna, ou seja, se a cota previamente especificada, ou seja, se a cota previamente determinada, ela já é inclusive até específica, pelo menos ela já contém na sua origem todas as especificações que vão se derivar dela, porque ainda nós somos julgados no dia a dia e porque ainda nós temos que rezar no dia a dia. Então, ele nos explica isso melhor, nos dizendo, se aprofundando, está certo que a bondade ela contém a cota que nos foi reservada e nos foi determinada desde Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mikol makom, o adain bebchinat malchut de Atzilut. Como Shehi be'Atzilut, porém isso ainda está depositado e reservado, onde isso se encontra na Sefirá, na última Sefirá de soberania de Atzilut, do campo da emanação, conforme ela se encontra no mundo espiritual divino elevado de Atzilut. De Malchut de Atzilut, como Shehi be'Atzilut, essa Sefirá de Malchut, da soberania divina, que dá origem, ou seja, dela é derivada Malchut HaMalchut Kol Olamim, a energia e vitalidade para todo o universo e todas as suas criaturas. Porém, conforme ela se encontra ainda no campo de Atzilut, no mundo da emanação, ela é completamente desvinculada, elevada, é tão transcendental que ela nada tem a ver, incomparavelmente distinta aos universos posteriores de Briá, Yetzirá, Asiá, da criação, formação e ação. O Bechinat Raglea Yordot Mavet de Malchut de Atzilut. Por isso, inclusive, se atribui a Sefirá de Malchut de Atzilut. Ou seja, a Sefirá de Malchut de Atzilut, nós explicamos soberania de Atzilut, porque soberania em Melech Beloam não há rei sem súditos, e os súditos são pessoas estranhas, não são filhos do rei, ou pessoas próximas e familiares dele, não, são pessoas distintas e estranhas a ele. Por isso se diz que todos os seres e criaturas que surgem aparentemente separados, distintos ou desvinculados de Deus, do Criador, a fonte e origem deles, de onde eles recebem energia e vitalidade, do atributo de Malchut, de soberania, porque isso vem do desejo divino de Ana Emloch, de reinar sobre as criaturas, ou de ter o Malchutó Beratzon, que o seu reinado seja aceito de bom grado por todas as criaturas. Mas essa Sefirá de Malchut, esse atributo de soberania, por ser derivado dele, a vitalidade, a energia que dá vida e existência às criaturas de Briá e Yetzirá, Asiá, então os mestres cabalísticos aplicam sobre esse atributo o versículo que diz Raglea Yordot Mavet, as suas pernas, os seus membros inferiores descem até o lugar da morte. Ou seja, se diz que a Sefirá de Malchut, já que ela emana vitalidade para os planos inferiores, esses planos inferiores, em relação a ela, são chamados de lugar da morte, de Malchut, de Atzilut, Yoredet Lebiá, ou seja, que a emanação, a vitalidade derivada da soberania de Atzilut, que desce até os planos inferiores a ela, Briá e Yetzirá, Asiá, aos mundos espirituais da criação, formação e ação, como Shkatuv. Então se aplica a ela, cabalisticamente falando, o significado do versículo em Provérbios, Vatakom beodlaila vatiten terev lebeitá, que ela é a provedora. Ela é a provedora, ou seja, a Sefirá de Malchut, o atributo de soberania, o que dá vitalidade e energia a todas as Sefirot, mundos espirituais e, subsequentemente, criaturas e seres daqueles universos. Então, se fala que o versículo que diz, assim como da
da mulher virtuosa, que ela se levanta ainda de madrugada, de noite, para preparar, para dar comida, alimento para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua casa. Então, cabalisticamente, se fala que esse versículo se aplica ao atributo de Malchut, de sabedoria, de Kai al-Bechinat Chitzoniut Malchut de Atzilut, ou seja, a parte externa do atributo de soberania de Atzilut, Hayordim lachayot bia, que dessa parte externa, inferior, desse atributo, desce o fluxo que vai dar existência e vitalidade para os universos espirituais posteriores de Briá e Yetzirah. Hinei bia legabe Atzilut, esses universos inferiores, mundo da criação, formação e ação espirituais, em relação ao mundo superior a eles, anterior a eles, legabe Atzilut, em relação ao mundo da emanação, Nikraim Mavet, eles são chamados simplesmente de campo da morte. Dichtiv, conforme está escrito em Deuteronômio, que Deus fala, Re'ei natati lefanecha yom, veja bem que eu estou lhe dando hoje, estou colocando diante de você hoje, etachaim vetatov, a vida e o bem, vetamavet vetará, e a morte e o mal. Em seguida Deus diz e recomenda, escolha a vida. Mas aqui se fala, quem não vai escolher a vida? Ou seja, é algo tão antagônico, tão paradoxal, por que Deus precisa ainda fazer essa observação e esse pedido? Que a pessoa saiba escolher, escolha a vida. Aparentemente é tão óbvio. Diz não, Hassidut explica que isso não é tão óbvio. O que se refere? Vida e morte aqui. Quando a Torá tem que nos alertar e prevenir, quando Deus tem que nos dizer, saiba escolher e optar pela vida, ele diz o seguinte, Hassidut explica, de Chaim vetov mavet verá. Na verdade, aqui o sentido mais profundo desse versículo, quando a Torá se refere, por um lado, à vida e bem, e por outro lado, à morte e o mal, Emtoarei aruchani ve'agashmi, aqui a Torá está se referindo ao espiritual e à matéria, ou seja, de Aruchani, o Chaim Vetov. Por trás de toda criatura, de todo ser, existem esses dois aspectos. Existe o aspecto espiritual, que é a sua essência verdadeira. Existe o lado espiritual, que ele representa a vida e o bem. Por outro lado, existe a matéria, Gashmi, o Mavet Varag, matéria que é perecível, por isso ela é chamada de morte e o mal. Por isso a Torá tem que nos dizer, saiba escolher, ou seja, por trás de tudo existe espírito e matéria, então não se prenda ao físico, ao material, mas busque a espiritualidade, que é a verdadeira essência de tudo, a vida de tudo é o lado bom. E esse é o significado da explicação cabalística sobre a influência da Sefirá, do atributo de Malchut, de soberania de Atzilut. Quando se diz que Raglea Yordot Mavet, que os seus membros inferiores, seus pés, descem até o campo da morte, ou seja, que uma vez que emana a influência, uma vez que se deriva a influência que chega até o campo de Briá Yetzirah de Malchut de Atzilut, de Briá legabe Atzilut ein haberach klal, e o campo espiritual e mundo de Briá em relação e comparação ao plano superior de Atzilut, o mundo da emanação, é totalmente incomparável. Não há correlação, ou seja, está tão abaixo, ou seja, em termos de, enquanto Atzilut era um mundo de divindade, etc., Briá é um mundo espiritual, mas bem abaixo, incomparavelmente inferior. Claro, que sabe Rosh Hashanah e Yom Kippurim, e agora então, voltando ao nosso assunto original, nós podemos entender, por mais que a cota do que a pessoa irá receber em termos físicos e materiais aqui nesse mundo, em forma de saúde, em forma de benesse, em forma de filhos, etc. Essa bondade, Kvaruk Tzav, já foi predestinada, já foi estabelecida entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Porém, já que ela se encontra nesse plano transcendental de Atzilut, Malchut de Atzilut, Aval o Adain be Malchut de Atzilut, que é um plano ainda totalmente destacado, desvinculado, elevado. Velioto Adain be Malchut de Atzilut, por estar nesse plano transcendental tão elevado, o que deixa um shach lemata, para que isso possa
ser atraído e descer e chegar até aqui embaixo de uma forma palpável a necessidade de ser processado. O alidei Ishtalshelut, isso ocorre através daquele processo de desencadeamento gradual da energia espiritual, de nível após nível, de mundo após mundo, de sefirá após sefirá. Veitlapshut bebiá, ou seja, que a luz, a energia divina vai se revestindo, primeiro, depois de Atzilut, no mundo de Briá, no mundo da criação, depois da criação, no mundo da formação, depois da formação da ação. Dvariam beyomó, isso é um processo que ocorre diariamente no nosso cotidiano, dia a dia. Essa cota vai sendo processada, portanto é diferente o que vai receber, o que vai chegar de cota hoje em relação ao que foi ontem, o que vai ser amanhã. Isso depende também dos nossos méritos e o quanto nós estamos habilitados a conter e comportar. Por isso aqui há um julgamento, há uma nova análise. Se a pessoa está apta, se a pessoa está adequada, apropriada, será que essa pessoa merece? Será que ela pode conter esse fluxo? Será que esse fluxo pode descer e pode ser atraído até aqui, esse plano inferior, e ser revestido em forma de bondade palpável, física, que vai trazer benefício prático para a pessoa aqui nesse mundo? Sheosif belimudat Torah bimnucha, de forma simples, ou seja, que isso se traduza de forma tal que a pessoa possa estudar Torá com sossego e tranquilidade, o bekiuma mitzvot behiduri, possa cumprir os preceitos de forma esmerada, de forma caprichada, o como está escrito na Torá, veio, esse é meu Deus, e uma das explicações, eu irei embelezá-lo, glorificá-lo. Ve'amru rezal, disseram sobre isso os nossos sábios no Talmud, no tratado de Shabbat, itnael lefanav bemitzvot, o que significa, esse é meu Deus, eu vou embelezá-lo, embeleze-se diante dele com as mitzvot, ou seja, quando você cumpre os preceitos, utilize do bom e do melhor, faça isso de forma esmerada, de forma bonita e caprichada. O mesmo também em relação à prática da tzedakah, da caridade e de bondade, que a pessoa possa fazer isso be'ad rechavá, com mão larga, com mão aberta, fazer isso de forma abundante. Então, será que esse fluxo que foi pré-estabelecido desde o Rosh Hashanah Yom Kippur, que se encontra lá em Atzilut, no Soberania Malchut de Atzilut, que tem que ser processado, será que no dia a dia, de acordo com os méritos, etc., ele vai poder descer e se converter em bênçãos de fartura e abundância em tudo que necessitamos aqui? Ou Deus nos livre, o chas v'shalom, she'ashpa'a begashmiut yelerato. Às vezes aquele fluxo até vai descer, mas pode descer ou fora de hora, ou fora de momento, de maneira apropriada, ou pode descer de uma forma até negativa para a pessoa, que aquilo faça mal para a pessoa, ou não como uma benesse, uma recompensa, ou como Shkatuv, como está escrito na Torá, o Meshalem lesoneav lehavidó, que às vezes uma pessoa talvez não dispõe de muitos méritos, pelo contrário, talvez a pessoa pecadora, tem poucos méritos e, na verdade, não está reservado para ele o bom e melhor. Mas algum mérito ele tem. Como Deus é muito minucioso, justo, correto, então mesmo por aqueles poucos méritos que a pessoa tem, ela tem que ser recompensada. Mas em vez de pagar essa recompensa em moeda forte, em recompensa, em forma de recompensa eterna no mundo vindouro, às vezes até como uma forma de desembaraço, Deus manda recompensa por aqueles poucos bons atos que a pessoa fez aqui nesse mundo, em coisas passageiras, em coisas transitórias, só para liquidar a conta da pessoa e acabar com seus méritos. Assim está escrito que às vezes Deus paga até para aquele que é odioso, que fez o mal, mas para acabar com ele. Para esvaziar a sua conta, para não ter nenhuma recompensa reservada para ele no mundo vindouro. Então, na verdade, a pessoa recebe algo aqui, mas não de forma positiva. Como ocorre com alguns grandes pecadores, Deus nos livre, talvez eles sejam grandes pecadores, mas uma e outra mitzvah eles ainda têm, alguma boa ação ainda fizeram, realizaram.
Então a recompensa por aquele bem não vai ser excluída, vai ser dada. Mas Meshalmim lahem betuv olam hazeh. Mas em vez de deixar isso reservado e guardado para ser pago numa dimensão eterna e perene, acabam pagando para ele aqui em forma de ninharias, de bens voláteis, de coisas transitórias, coisas mundanas. Mas pode ser que momentaneamente aqui, Shematzlichim bebane chayo mezoina, justo nessas dimensões físicas terrestres, no campo de filhos, de saúde, de prosperidade, eles até são bem-sucedidos. Vehu mashederach reshaim tzalecha. Isso explica também por que nós vemos que às vezes o caminho dos ímpios prospera, por que às vezes malvados ou pessoas que não praticam, não fazem o bem, muito pelo contrário, mesmo assim são bem-sucedidas. Então, que isso é uma questão filosófica clássica e antiga. Então, uma das explicações, uma das respostas, ou de acordo com os nossos livros profundos, é essa, que a pessoa recebe aqui esse benefício, essa recompensa, para liquidar as suas contas, excluí-la de qualquer recompensa mais tarde. Avalurak ve'olam hazeh. Então essa benesse ocorre apenas nesse plano físico e terrestre, mas depois, no plano eterno, o que sobra é purgação. Benenashim, punição, beonashim, marim, bekashim, lo'olam haba, ou seja, que depois talvez aquela alma vai ser repreendida, punida com punições, castigos amargos e duros no mundo vindouro. Então tudo isso ele está nos explicando, que por isso a pessoa é julgada aqui no dia a dia, para saber se essa cota vai descer e como vai descer para ele. Se vai descer de uma forma benéfica e positiva e não para ser liquidada e excluída. Um outro aspecto também, às vezes a sentença da pessoa é determinada de forma tal que aquele bem, aquela cota que foi estipulada e reservada para ele, porém que ela permaneça de forma abstrata, permaneça no campo espiritual, que ela permaneça be'olamot aruchanim, nos mundos espirituais, ve'ikablenu le'olam haba. E a pessoa vai usufruir disso no mundo vindouro, que é o mundo eterno. Porém, enquanto isso, talvez ele vai penar aqui nesse mundo, porque ele precisa dessa cota também, que ela se manifeste aqui em forma daquilo que ele necessita no seu dia a dia. Se ficar tudo isso guardado, retido a longo prazo para o mundo vindouro, enquanto isso ele está penando, sofrendo aqui. Por mais que à primeira vista, a priori, aquela bondade que foi estipulada para a pessoa, Niktsav lo kvar, que já foi previamente estipulada entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, kolol bechinat chesed de'asiyah ve'ashpaot shemizeh. Isso, como nós dissemos, abrange já a bondade no campo da ação e todas as influências derivadas dela, que devem se manifestar aqui e agora. Então, aparentemente, isso precisa ser atraído, não pode ficar reservado de forma espiritual para o mundo vindouro. Aparentemente, precisaria ser atraído e chegar até o campo da ação nosso, especificamente. Então, como podemos dizer que existe essa possibilidade ainda dessa cota ficar retida em forma espiritual nos planos superiores, e para que evitar que isso aconteça, por isso nós temos que rezar no dia a dia, porque continuamos a ser julgados, analisados cada dia. Ele nos diz, para entender isso, como pode haver esse bloqueio, interrupção, essa mudança, esse câmbio. Ele falou que ele vai explicar isso um pouco mais adiante no próximo capítulo, no segundo capítulo desse discurso. Mas mesmo assim, enquanto isso, ele nos diz que apesar de tudo, aquela discussão original no Talmud que a gente estava analisando, Rabbanan e Rabi Yossi, entre a maioria dos rabinos e o sábio Rabi Yossi, Kulam maskimim, existe unanimidade entre eles num aspecto, seja que o ser humano é julgado entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e lá tudo já é previamente determinado. Então, no que difere a opinião deles,
onde eles estão discutindo, Veraka, Nafkemina, a diferença de raciocínio entre eles, Ben Rabbanan e Rabi Yossi, entre a maioria dos sábios e Rabi Yossi, consiste no quê? Dele Rabbanan, Kvar Neemar Venigzar, Berosh Hashanah Ve'yom Kippurim, Mayum Shach Me'achesed. De acordo com os mestres, com a maioria dos mestres, desde Rosh Hashanah e Yom Kippur, não só foi determinada previamente a cota de cada criatura e ser, mas também o quanto será derivado dessa cota, o quanto vai ser atraído até o plano inferior, o quanto vai chegar até a pessoa aqui embaixo nesse chesed. Pasher lefizer, mas de acordo com os sábios também existe um julgamento diário, continua havendo um julgamento, uma avaliação diária, e nós precisamos rezar. Mas de acordo com ele se explica, Vasher lefizer, adin she'acharkach, o julgamento posterior a Rosh Hashanah e Yom Kippur, que existe no dia a dia, bechol yom, shehu im yekuyam kefi sheneemar venigzar mikvar, se tudo vai se concretizar conforme já foi previamente estabelecido nas suas minúcias, em todos os seus detalhes. Então, de acordo com os sábios, Einot Din, na verdade, isso não seria um novo julgamento. Não é que é deletado, é zerado e começa tudo de novo e a pessoa está sendo julgada. Tudo bem, a cota existe lá, mas talvez não chegue nada dessa cota. A pessoa começa o julgamento tudo do nada a cada dia. Ele diz, não seria assim, de acordo com os sábios. Viu, Alderech Shemevor Bagmará, seria de outra forma, conforme explicado lá no Talmud, de Rabi Yossi, de Amar Adam Nidon Bechol Yom, de acordo com a opinião diferente de Rabi Yossi, que sustenta que a pessoa é julgada, e julgada de fato a cada dia. Ele se baseia em que versículo? Ele se apoia no versículo bíblico, no livro de Jó, que a pessoa, a cada hora, a cada minuto, ela está sendo novamente provada, testada, está sendo julgada. Ou seja, daqui se entende, se subentende que, de acordo com Rabi Yossi, Demashma Kol Sha'ah Uyune Be'alma, ou seja, há um mifchan, que também não seria bem um julgamento, mas a pessoa está sendo provada. Ou seja, as suas contas estão sendo analisadas. Há um yun, todo mundo, ou seja, a cada dia, tudo bem, a cota já está reservada, mas vamos dar uma olhada qual o tamanho dessa cota, qual a quantidade dessa cota, e se tudo isso vai descer e como vai descer, ou seja, há uma análise, uma nova observação na sua contabilidade. Passa por uma outra fiscalização, uma outra análise. Vem no Din Mamash. Não é um novo julgamento que vai emitir uma nova sentença, criar algo inédito. Não, aqui é uma nova análise. Da mesma maneira, em relação à maioria dos sábios, quando nós falamos do julgamento diário, Kachle Rabbanan de Amrei, que eles sustentam que Adam Nigmar Gzar Dino. Eles sustentam de uma forma mais efetiva ou definitiva que a sentença definitiva da pessoa já foi determinada entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que isso é baseado no versículo bíblico em Melachim, que fala Lasot Mishpat Avdot Var Yom Beyomo, mas lá também se fala que existe um Mishpat, existe uma justiça que continua ocorrendo Dvar Yom Beyomo, a cada dia ou diariamente. Então, de acordo com os sábios, também vai se explicar que não se trata de um novo julgamento, o Gamken Iyun, apenas que se dá uma olhada, se dá uma revisão nessas contas, a cota está lá, está inalterada e já está separada, mas ela é submetida a uma nova análise, a um novo estudo, e disso pode ter implicações. Ela, só que de acordo com os sábios, não se trata só de uma mera análise, ela nikrap que dá, mas isso pode trazer também, pode trazer à tona novas lembranças, ou seja, isso pode evocar novos fatos e precedentes, etc. Ou seja, é mais do que uma mera análise, é algo que pode evocar e trazer desdobramentos, implicações. Isso baseado no versículo bíblico também no livro de Jó, Batifkedenu Labkarim, que a cada manhã a pessoa, em todas as manhãs a pessoa é lembrada,
é relembrada, ou seja, que de certa forma é analisado e reanalisado e observado o que a pessoa irá ter naquele dia. Por isso, mesmo de acordo com a maioria dos sábios, que já está tudo previamente determinado e até na sua forma original, mas chegando até as especificações, mas isso não exclui a necessidade de orar, de rezar e suplicar